Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos novamente, LAC Concursos. Vamos agora para o nosso módulo dentro de gestão de pessoas, chamado de recrutamento e seleção. Recrutamento, chamar o povo para vir. Seleção, selecionar aquele que eu considero que mais se encaixa aquele cargo que eu estou oferecendo ou aquela função que eu estou oferecendo, tá ok? Então, recrutamento, chamar a galera. Eu posso ter recrutamento interno, posso ter recrutamento externo, e a partir daí, na segunda fase, eu vou fazer a seleção daquele que se encaixar melhor, ou do melhor, porque não chamar assim, né? Também pode se chamar assim, ok? Então, vamos lá. Recrutamento e seleção, recrutamento e seleção. Acompanhe comigo aqui, ó. Recrutamento é o processo pelo qual a organização atrai candidatos ao mercado de recursos humanos para abastecer seu processo seletivo. Olha só, o recrutamento ele vai servir para abastecer o meu processo seletivo. A organização divulga e oferece oportunidade de trabalho, ao mesmo tempo que atrai os candidatos para o processo seletivo. Então, o recrutamento é fazer a chamada. Esse recrutamento pode ser tanto externo quanto interno. A gente vai ver quais são as vantagens de um e de outro, é o que cai muito em prova, tá? Qual que é a vantagem do recrutamento interno? Isso, qual que é a desvantagem? E assim por diante, né? Mas você vai ver que é bem tranquilo de entender, tá? Você vai ver que por lógica dá para resolver as questões de recrutamento e seleção, né? Alguns conceitozinhos que a gente precisa. Então, o recrutamento abrange o conjunto de práticas e processos usados para atrair candidatos para as vagas existentes ou vagas potenciais. Ele deve ser realizado por uma unidade centralizada e é uma atividade permanente, ou seja, tem que ter sempre nas organizações, sendo apenas intensificadas nos momentos em que existem vagas. O recrutamento é apenas a primeira etapa que finaliza com o contrato definitivo após o período de experiência. Então, a primeira fase para ter novas pessoas ou novos colaboradores ou aproveitar colaboradores dentro da organização para novos cargos é chamado de recrutamento. Vamos lá. Do ponto de vista de sua aplicação, o recrutamento pode ser recrutamento interno e o externo. Qual que é o interno? Atua sobre os candidatos que estão trabalhando dentro da organização, a fim de promovê-los ou transferi-los para outras atividades mais complexas ou mais motivadoras, né? Então, essa é o recrutamento interno. Qual que é o recrutamento interno, professor? Dos meus próprios colaboradores. E o recrutamento externo atua sobre os candidatos que estão fora da organização, no mercado de trabalho, para submetê-los a um processo de seleção de pessoal, né? Então, professor, mas até aí não trouxe novidade, né? Vamos lá. O recrutamento externo traz pessoas com nova experiência, percepções e conhecimentos que podem colaborar para aperfeiçoar os procedimentos da empresa e para sensibilizar a administração para o ambiente externo e o mercado. Então, isso aqui já é uma vantagem, ó. Vantagem do recrutamento externo, ele traz pessoas com outras experiências, com outras percepções, com outras culturas, né, com outras informações que vêm lá do ambiente externo do mercado. Então, essa aqui é uma grande vantagem do recrutamento externo. Vamos lá então ver aqui, ó. Segue as principais diferenças entre o recrutamento interno e o externo, segundo Hidalberto Cavenato. Recrutamento interno. Os cargos vagos são preenchidos por funcionários que são selecionados promovidos dentro da própria organização. Os candidatos são recrutados internamente, dentro dos quadros da própria organização. Os candidatos já são conhecidos pela organização, lógico, eles trabalham comigo, tenho mais tempo, passaram por testes de seleção anteriormente, passaram por programas de treinamento e foram avaliados quanto ao seu desempenho já. Então, eu já conheço muita coisa deles. As oportunidades de emprego melhor são oferecidas para funcionários que podem subir os postos melhores e desenvolver as suas carreiras profissional dentro da organização, né? Se utilizando de fatores motivacionais, né?
E o externo? Os cargos vagos são preenchidos por candidatos externos que são selecionados a ingressarem na organização. Os candidatos são recrutados externamente no mercado de recursos humanos. Os candidatos são desconhecidos pela organização e precisam ser avaliados pelo processo seletivo. As oportunidades de emprego são oferecidas ao mercado cujos candidatos podem disputá-los. Então, essa aí é um paralelo. Vamos ver agora as vantagens e desvantagens de cada um dos recrutamentos, interno e externo. Vantagens do recrutamento interno. Quais são as vantagens? Cai muito em prova. Ó. Aproveita melhor o potencial humano da organização, né? Já tenho ali, né? Pronto. Motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários. O cara, opa, tem uma vaga ali, ó. Eu vou trabalhar direitinho para chegar nessa vaga. Incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários à organização. Ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental. Não requer socialização organizacionais de novos membros, né? O cara já está ambientado, já está naquele clima organizacional, naquela cultura organizacional. Probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos são bem conhecidos, né? Eu posso utilizar de outros critérios para fazer essa seleção. Quais são as desvantagens desse recrutamento interno, né? Vamos lá. Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas. Então, estou misturando a mesma cultura ali, né? Facilita o conservadorismo e favorece a rotina atual. O cara sempre foi feito desse jeito, né? Mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização. Ideal para empresas burocráticas e mecanistas, né? Mantém e conserva a cultura organizacional existente, né? Isso aí pode ser ruim, né? Funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua. Então, nós temos aí essas vantagens e desvantagens do interno. Princípio de Peter. Se o recrutamento interno for administrado incorretamente, leva a organização a promover continuamente seus empregados, elevando-os até a posição ou função em que demonstrarem o máximo de sua incompetência, né? Então, aí uma opinião aí do Peter, né, do princípio de Peter. Vamos lá, vantagens do recrutamento externo. Quais são? Né? Introduz sangue novo na organização, enriquece o patrimônio humano e o aporte de novos talentos e habilidades, aumenta um capital intelectual ao incluir novos conhecimentos e destrezas, renova a cultura organizacional e enriquece com novas aspirações, incentiva a interação da organização com o mercado, indicado para enriquecer mais intensa e rapidamente o capital intelectual da organização. Agora vamos ver quais são as desvantagens desse recrutamento externo. Tem desvantagem? Tem, ó. Afeta negativamente a motivação atual dos funcionários da organização. Os caras vão, pô, tá vindo, eu estou preparado aqui, tá vindo um cara de fora, né? Reduz a fidelidade dos funcionários a oferecer oportunidades a estranhos. O cara, vou ficar me matando aqui? Não, vou para outra organização. Requer a aplicação de técnicas seletivas para a escolha de candidatos externos, e isso significa custos operacionais, né? Porque eu não conheço as pessoas direito, eu tenho que fazer o que é uma boa seleção. Exigem esquemas de socialização organizacional, né? Ambientação para esses novos funcionários. É mais custoso, é mais caro, oneroso, demorado e inseguro que o recrutamento interno. Então, essas são as desvantagens. O currículo, né, o famoso Vitae, né, o currículo, o CV, é muito importante no recrutamento externo, pois funciona como um catálogo de candidatos destacando os principais experiências profissionais e características. As principais técnicas de recrutamento externo são anúncios em jornais, revistas especializadas, agências de recrutamento, contato com escolas, universidades, agremiações e etc. O que mais? Cartazes ou anúncios em locais visíveis, apresentação do candidato por indicação de funcionários, é uma forma também. Consultar os arquivos de candidatos, bancos de dados que podem catalogar os candidatos que se apresentarem espontaneamente ou que não foram considerados em recrutamentos anteriores, né? Banco de dados de candidatos são formas aí de ter esse banco de dados. Vamos lá.
Um termo muito usado que é importante você conhecer é o headhunter, né? É uma expressão da língua inglesa que significa caçador de talentos, headhunter, boas cabeças, né? Caçar novos talentos. São empresas especializadas no recrutamento e seleção de executivos de alto nível. Trabalham sempre a partir de solicitação do cliente, mantêm, em geral, um cadastro muito selecionado de pessoas de alto gabarito. Então, eu tenho as empresas especializadas em procurar cabeças, talentos, né? Caça-talentos, né? Red Hunter, tá ok? Gerentes, né? Altos executivos. Ok, isso foi o que? O recrutamento. A próxima fase, o que é a seleção? Né? Já estou recrutando, agora eu vou fazer a seleção daquele que se encaixa melhor. Seleção é uma atividade que busca, dentre os vários candidatos que foram recrutados, seja interno ou externo, aqueles que são mais adequados ao cargo existente na organização, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização. Resumidamente, seleção é escolher o melhor candidato para preenchimento do cargo. Candidato mais adequado é aquele que tem melhores condições de se ajustar à empresa e ao cargo e de conseguir um bom desempenho. A seleção é a segunda etapa do processo, que começa com o recrutamento e termina com o contrato definitivo após o período de experiência. Então, a seleção está ali entre o quê? O recrutamento, vem seleção, e aí, se o cara passou pelo período de experiência, a gente tem ali o contrato definitivo. Vamos ver agora algumas técnicas de seleção. O primeiro dele, psicodrama, é uma técnica realizada nas organizações em que os candidatos procedem à dramatização de um possível acontecimento de futuro, papel, a desempenhar nas organizações. Isso, gente, é uma simulação, é um teatro, mas que eu estou verificando o quê? Se aquela pessoa ela consegue desempenhar bem. Essa técnica possui a vantagem de, além de fornecer uma expectativa mais realista sobre o comportamento do indivíduo, numa dada situação, dar a oportunidade a esse de verificar a sua adequação ao cargo. Né? O cara falou, isso não é isso que eu quero, não. O psicodrama pode ser utilizado na seleção de pessoal indicada para gestores que busquem uma medida subjetiva de avaliação. A decisão final de aceitar ou rejeitar os candidatos é sempre responsabilidade do órgão solicitante. Portanto, a seleção é responsabilidade de linha de cada chefe ou gerente e função de staff, prestação de serviço pelo órgão especialista. Então, aqui é um conjunto daquele que está dando um apoio, assessoramento, junto com o chefe de linha lá, que está lá diretamente. Por que ele é responsável? Se eu não fizer uma seleção que se encaixe a esse responsável, vai acontecer o quê? Eu vou perder aquela seleção, né? Vou ter que fazer uma nova seleção. Por isso que tem que estar alinhado ali entre esses dois sujeitos aí. Responsabilidade da linha, né? De quem está lá diretamente no serviço, com aquele que está dando um assessoramento, o suporte. Vamos lá, ó. Responsabilidade de linha. Decidir quanto ao preenchimento do cargo vago através da emissão de requisição de emprego. Responsabilidade de quem? Lá de quem está lá direto. Decidir quanto às características básicas do candidato para se encaixar aquela atividade. Entrevistar o candidato, também é uma função desse responsável. Avaliar e comparar os candidatos através dos resultados das entrevistas e das demais técnicas de seleção. Decidir a respeito da aprovação ou rejeição desse candidato e escolher o candidato final do cargo. Responsabilidades daquele que vai dar staff, gente, assessoramento, apoio. Verificar o arquivo de candidatos ou executar o processo de recrutamento é função do staff. Fazer entrevistas de triagem do candidato que se apresentar, ou seja, para fazer um filtro já para a linha, para entregar uma quantidade menor para ele decidir. Desenvolver técnicas de seleção mais adequadas. Preparar e treinar os gerentes nas técnicas de entrevista de candidatos. E aplicar testes psicométricos ou de personalidade, se necessário. Assessorar os gerentes no processo seletivo, se necessário também. Vejam que são papéis aí interessantes de cada um desses dois sujeitos aqui, ou dois segmentos. A seleção de pessoal tem 3 modelos de tratamento. Vamos lá, quais são esses 3 modelos? O modelo de alocação, o modelo de seleção
e o modelo de classificação. Modelo de classificação. Modelo de alocação. Há um só candidato e uma só vaga a ser preenchida e ser preenchida por aquele candidato. Este modelo não inclui a alternativa de rejeitar o candidato. Ó, vou só alocar. Tá ali, ó, pá, é você mesmo, único. Modelo de seleção. Vários candidatos para o preenchimento de apenas uma vaga e é escolhido dentre os candidatos aquele que melhor se adequa ao cargo disponível. Então aqui eu tenho uma vaga e vários candidatos. Na alocação, uma vaga e um candidato. Modelo de classificação, existem vários candidatos para cada vaga e várias vagas para cada candidato. Então, cada candidato é comparado com os requisitos exigidos pelo cargo que se pretende preencher e ele pode ser aprovado ou rejeitado em um cargo ou outro. Se aprovado, é admitido. Se rejeitado, passa a ser comparado com os requisitos exigidos por outro cargo, né, que se pretende preencher até se esgotarem os cargos vagos, né? Então, os três aí, né? As três modelos de tratamento: alocação, seleção e classificação. Segue alguns modelos de métodos de seleção. Entrevista na unidade de seleção, informação de pessoas confiáveis, pode ser, né, uma forma de fazer seleção, testes técnicos profissionais, testes psicológicos, psicotécnicos também, dinâmica de grupo, entrevistas pelas chefias futuras, informações de empregos anteriores, informações cadastrais, exame médico, provas de conhecimento ou capacidades, ou seja, enfim, uma infinidade de métodos. Isso aqui não é taxativo, né? Isso aí eu tenho várias formas. Algumas entrevistas são entrevistas totalmente padronizadas, ou seja, pré-enchidas, né? E entrevistas padronizadas apenas nas perguntas, entrevistas diretivas e entrevistas não diretivas. Tá ok? Vamos lá. Repetiu ali, mas vamos lá. Vamos ver cada uma delas aqui, ó. Entrevista totalmente padronizada. É a entrevista estruturada, fechada ou direta, com roteiro inicialmente estabelecido, né, sem mudanças. Por essa razão, perde a profundidade e a flexibilidade e torna-se limitada. Pode assumir uma variedade de formas, como escolha simples, verdadeiro ou falso, sim ou não, agrada ou desagrada, escolha múltipla, apresenta, e etc., né? E apresenta a vantagem de proporcionar um roteiro ao entrevistador que não precisa se preocupar o quanto os assuntos que irá pesquisar com o candidato e nem com a sua sequência, pois a entrevista já está preparada de antemão. Então, é uma forma de trazer um alívio para o entrevistador. Entrevista padronizada apenas nas perguntas, entrevista com perguntas previamente elaboradas, mas que permitem respostas abertas, ou seja, respostas livres por parte do candidato. O entrevistador se baseia em uma listagem de assuntos e questionário e escolhe as respostas ou informações, e colhe, as respostas. Veja que no outro o cara vai responder verdadeiro ou falso, sim ou não, né? Então essa daqui é uma entrevista padronizada apenas na pergunta, na resposta pode ser resposta aberta. Entrevista diretiva, nessa entrevista não são especificadas as questões, mas o tipo de resposta desejada. Olha só, o entrevistador já está com a carta na manga. As perguntas ficam a critério do entrevistador e são aplicadas para conhecer certos conceitos pessoais do candidato e que se demanda certa liberdade para que o entrevistador possa captá-los adequadamente. O entrevistador precisa saber formular as questões de acordo com o andamento da entrevista para obter o tipo de resposta ou informação que ele quer. Querida, né? A entrevista diretiva é uma entrevista de resultados. Aí o cara do nada pergunta: qual que é a sua opinião sobre política? Eu tô pro lado X, pro lado Y, né? Isso aí o cara vai ter que expressar a opinião dele, né? E muitas vezes tem que tomar cuidado com o que fala nessas entrevistas. Entrevista não diretiva não especifica nem as questões e nem as respostas requeridas, e são entrevistas informais, né? Trata-se de uma entrevista cuja sequência e orientação fica a critério de cada entrevistador, que caminha dentro de uma linha de menor resistência ou de extensão de assuntos, sem se preocupar com a sequência ou roteiro, mas com o nível de profundidade que a entrevista pode alcançar. Uma desvantagem é que o entrevistador
corre o risco de esquecer ou omitir algum assunto ou informação e, por isso, é criticada pelo fato de não se basear em um roteiro previamente estabelecido. E se você tem várias pessoas para entrevistar, o que acontece? Você pode utilizar o quê? Critérios diferentes, né? Então, é complicado. Então, além disso, destaca-se alguns erros comuns nas entrevistas. Julgamentos, precipitações, ênfase negativa do entrevistador, desconhecimento do cargo por parte do entrevistador, péssimo, né, isso acontecer, pressão da administração superior para contratar uma específica pessoa, influência das impressões causadas por que já foram entrevistados, né, isso acontece muito, né, o cara já arrebentou, né. Entrevista diretiva a gente já viu, está repetido aí, tá? Não diretiva. Vamos lá. Para finalizar o assunto de seleção, vamos estudar as provas de conhecimento e as provas de capacidade. Então, nós temos as provas de conhecimento e provas de capacidade. O que são provas de conhecimento, professor? São instrumentos para avaliar o nível de conhecimentos gerais específicos dos candidatos exigidos para o cargo a ser preenchido. Parece com o concurso público, né? Tem o objetivo de medir o grau de conhecimentos profissionais ou técnicos com noções de informática, de contabilidade, de redação, linguagem estrangeira, entre outros, né? Parece muito, né, com o nosso concurso. E já as provas de capacidade constituem amostras de trabalhos que são utilizados como testes para verificar o desempenho dos candidatos. Procuram medir o grau de capacidade ou habilidade para certas tarefas, como a perícia em lidar com o computador, a perícia do motorista do caminhão, né, para empilhadeira, digitar rápido, uma máquina, né, passar no teste físico aí das provas para a polícia, né, é a avaliação de capacidade, né, prova de capacidade. As provas são classificadas das seguintes formas, né? Quanto à forma de aplicação, as provas de conhecimento ou de capacidade podem ser provas orais, né? Verbalizadas, né? São aplicadas verbalmente por meio de perguntas e respostas orais, funcionam quase como uma entrevista padronizada, estruturada, mas apenas com perguntas verbais específicas no sentido de obter respostas verbais também específicas, né? Acontece muito em segundas, terceiras fases para juízes, né? Provas escritas são feitas por escrito por meio de perguntas e respostas escritas. São provas geralmente realizadas nas escolas e universidades para aferir conhecimentos adquiridos. Provas de realização são aplicadas por meio de execução de um trabalho ou tarefa de maneira uniforme e com tempo determinado, como uma prova de digitação, de um desenho, de manobra de um veículo, né? Que é a prova prática, né? Uma peça, um trabalho em computador. Então, isso aí é quanto o quê? Quanto à forma. Quanto à abrangência, né? Quanto à abrangência, as provas de conhecimento ou de capacidade podem ser provas gerais ou provas específicas, né? Igual o concurso público, ó. Provas gerais são as provas que avaliam noções de cultura geral, de aspectos genéricos de conhecimento, né? E as provas específicas são as provas que avaliam o conhecimento técnico específico diretamente relacionado ao cargo que se pretende preencher, como conhecimentos de química, de informática, de contabilidade, de administração e assim por diante, né? Então, eu tenho conforme a abrangência, gerais específicos, ou como a sua forma de aplicação, ok? Vamos às questões agora? Vamos às questões aí sobre recrutamento e seleção. Você vai ver que não é um assunto muito difícil, tá? Questão de número 1, julgue o item a seguir referente à gestão de pessoas no setor público e aos múltiplos aspectos a ela relacionada. Banca CESP, é isso? Banca CESP. O recrutamento externo privilegia os atuais funcionários de uma organização que pretendem mudar de área de trabalho ou ocupação. Processo que geralmente ocorre quando um funcionário da sede opta por trabalhar em uma organização subsidiária. Gente, recrutamento externo, não, isso é recrutamento o quê? Interno, tá errado, né? Está dizendo que o recrutamento externo privilegia os atuais funcionários? Falso. Isso é uma desvantagem do recrutamento externo. A gente viu lá.
Vamos direto aqui para a questão, para a gente não perder muito tempo. Questão número 2. No recrutamento de pessoas, a literatura contemporânea recomenda que a apresentação de informações para os candidatos se limite às consideradas desejáveis, como as vantagens e os benefícios associados ao cargo. Gente, eu vou fazer seleção do cara, né? Eu vou fazer o recrutamento da pessoa e dizer, olha, só tem coisa boa. E esconda as ruins, gente, pelo amor de Deus, né? Errado, erradíssimo, né? Não tem como não acertar essa questão, não, gente, pelo amor de Deus, tá? Isso é questão típica do CESP. Questão de número 3. Vamos direto para a questão. O recrutamento de pessoas é um processo de estímulo e resposta. Comunica e dissemina oportunidades de emprego ao mesmo tempo em que atrai candidatos para o processo seletivo. O recrutamento serve para atrair pessoa para o processo seletivo? Exatamente, né? O recrutamento é um processo de estímulo à resposta, comunica que tem vagas e dissemina que existem essas oportunidades de emprego ao mesmo tempo em que atrai candidatos para o processo seletivo, né? Seja ele de forma interna ou de forma externa. 4. Uma das vantagens do recrutamento interno é o incentivo ao desenvolvimento pessoal dos funcionários atuais de uma organização. Perfeito! Olha lá, que bacana, eu vou me desenvolver, está tendo oportunidades internas, né? Legal. Então, gente, viu que não é um bicho de 7 cabeças esse assunto não, né? Vamos, questão número 5, o impacto da política, direto para a questão, que o impacto da política de remuneração da organização é uma das desvantagens do processo de recrutamento interno. O impacto na política de remuneração da organização é uma das desvantagens no processo. Por quê, gente? Olha só que interessante, né? Por que não é, né? Será que vai impactar a remuneração? Não. Eu preciso oferecer grandes montas? Não. Para eu atrair gente de fora, sim, eu tenho que ter uma política de remuneração mais pujante, né? Então, ele não é uma desvantagem, não. A gente não encara como se fosse uma desvantagem, né? A gente acredita até que o nível de remuneração ele se torna ali mediano, não muito alto. Na verdade, é uma vantagem, né, para a organização ganhar. A seleção consiste no processo de reunir potenciais candidatos para suprimir as necessidades de recursos humanos da organização. A seleção consiste em reunir essas pessoas? Não. Consiste no quê? De selecionar. Reunir, chamar a galera, chama-se o quê? Recrutamento. Então, a questão número 6 também está errada, né? Vamos ver a questão de número 7. As transferências, direto para a questão, as transferências de pessoal dentro da organização, as promoções e os planos de carreira, são modalidades de recrutamento interno? São modalidades, sim, né? De recrutamento interno. Verdadeira questão 7. Certa. Questão de número 8, vamos direto aqui. Do ponto de vista de aplicação, as organizações devem recorrer ao recrutamento externo, uma vez que o mercado de recursos humanos dispõe de candidatos mais capacitados para atuarem nas empresas. Gente, eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar isso. Isso aqui é uma suposição, é uma hipótese, né? Se você é um tipo de questão do CESP que qualquer pessoa resolve, né? Isso é uma hipótese, gente. Isso não é uma verdade, né? As organizações devem recorrer sempre ao externo, porque ela não tem pessoas capacitadas. Eu não posso dizer isso, né? Pode ser que seja verdade, mas pode ser que seja mentira. Então, quando pode ser verdade ou pode ser mentira, eu vou marcar o que no gabarito? Errado, né, gente? Né? Está no mundo da suposição. Questão de número 9. A introdução de novos profissionais nas organizações é entendida como uma desvantagem no processo de recrutamento externo, uma vez que os novos contratados tendem a desestabilizar culturas organizacionais consolidadas. Será que isso é uma desvantagem, gente? Mexer na cultura? Muitas vezes não, né? Também está no mundo da hipótese. Pode ser que sim, pode ser que não. Então eu marco o quê? Errado. Está errado, ó. É muito mais para o bem do que para o mal, porque eu estou mexendo o quê? Mexendo no meu caldinho ali que já está ali, ó. As pessoas sempre fazem a mesma coisa. Por que você faz isso? Porque sempre foi feito assim. Quando eu trago alguém de fora, o que vai mexer? Vai mexer nesse queijo aí. Vai mexer nessa mistura de fatores aí.
Questão de número 10, já está até respondida, né? Vamos lá direto para ela. Os objetivos do processo de recrutamento incluem atrair candidatos qualificados para uma organização. O objetivo do recrutamento é atrair candidatos qualificados? Sim, né? Sim, seja interno ou externo, é esse o objetivo. Ok? Vamos lá então, ó. Recrutamento e seleção, encerrado aí. Nosso site tem aulas 0800, aulas grátis. Tem o nosso guia de estudo, nosso personal coach, banco de questões, lacconcurso.com.br, central de atendimento, que atende pelo WhatsApp também, 99971-9373. Se gostou dessa aula, avalie ela para a gente aí, né? Peço que você avalie a nossa aula, tá ok? Pessoal, por hoje é só, né? Recrutamento e seleção. Fique com Deus e até a próxima. E Ele há de permitir essa próxima. Tchau! Clique like.